Boa noite a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite, a saber, 16ª audiência pública da 17ª legislatura em 16 de julho de 2018. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 139/2018, de autoria do vereador Cristiano Lopes, prevê implementações de políticas públicas para a proteção à primeira infância. O item apresentado será objeto exclusivo dos debates. De acordo com a rotina das audiências públicas, o autor do projeto é o primeiro a fazer o uso da palavra. Os cidadãos interessados em se manifestar devem inscrever-se junto aos funcionários Érica e Samuel, ao quais peço que se identifique. Por favor, Érica, Samuel, agradeço pela presença e pelo apoio à audiência também aos funcionários, em qual aproveito para cumprimentar o diretor legislativo, Gabriel, que nos acompanha nessa sessão, ao Fábio Nadal também, jurídico, que nos acompanha também nessa sessão. Os inscritos poderão, então, fazer o uso da palavra por até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos demais vereadores interessados. Ao final, novamente a palavra é dada ao autor do projeto para, se o caso, responder aos questionamentos e fazer as considerações finais. Aproveito a oportunidade para solicitar aqui que tome assento o meritíssimo juiz da Vara da Infância e Juventude, Dr. Jefferson Barbim Torelli. Convido também a fazer parte da mesa a assessora técnica da Primeiríssima Infância em Jundiaí, Rita de Cássia Stringari. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Daniela Magalhães. Representando a Unidade de Gestão e Educação, a senhora Alda da Cruz Pinheiro. E representando todos os conselhos tutelares, a senhora Jussânia Lamarca. Gostaria de agradecer a presença de todos, cumprimentar os representantes da mesa, como já fiz aqui ao chamá-los ao ocupar o assento. Queria agradecer a presença dos vereadores, que aqui está, presidente da Comissão de Saúde, Valdeci Delano, a Rafael Antonucci, que muito nos honra com a sua presença, ao presidente da Comissão de Educação, Fauás Tarra,
que também muito nos engrandece com a sua presença. Ao vereador Ed Carlos, companheiro de bancada do PSD, também agradeço a sua presença. E ao doutor Wagner Ligabó, um amigo que cuida muito da saúde, obrigado também pela presença. E ao suplente nosso, que está aqui nos acompanhando, o vereador Grapeia. Hoje trataremos, nesta audiência pública, da proposta de emenda à Lei Orgânica número 139 de 2018, que prevê implantações de políticas públicas para a proteção da primeira infância. Esta proposta é de suma importância, já que a Lei Orgânica do município de Jundiaí não possui um capítulo para tratar dessa questão. Esta emenda vai dar diretrizes para as ações do município voltadas às crianças de 0 a 6 anos, com o objetivo de assegurar seu desenvolvimento integral e a realização de seus direitos. Esta proposta foi elaborada em conjunto com a sociedade civil, com o apoio da assessoria e do setor jurídico da Câmara, baseada em um texto discutido por mais de 3 anos na cidade de São Paulo. A partir dessa discussão, pretendemos adequar um texto às necessidades da nossa cidade e ouvir o maior número de pessoas interessadas e conhecedoras do tema, motivo pela qual promovemos esta audiência pública. Em primeiro momento, visitamos conselhos tutelares, entidades, escolas e os diversos setores envolvidos com o tema, a fim de coletarmos sugestões que agora serão aprimoradas e incorporadas ao texto original. Das sugestões que recebemos, podemos destacar a inclusão de programas que estimulem a Semana do Bebê, o Programa para a Primeiríssima Infância e o Plano Municipal da Primeira Infância. Vejo a audiência pública como parte importante no processo de construção de texto que alterem a lei orgânica do município, visto a relevância da matéria. Reitero que essa emenda dará suporte para as políticas públicas destinadas à primeira infância pelos próximos anos em nosso município. Por isso, a opinião de todos os presentes é fundamental para a construção do projeto. Quero aqui, enquanto pessoas presentes, agradecer a presença da Ana Paula Nascimento, vice-presidente do Conselho Titular 3, Célia Marques Gonzalez, gestora da Assistência de Desenvolvimento Social em Exercício, Silvia Angelini, diretora de Urbanismo da Prefeitura de Jundiaí, em qual aproveito para agradecer a receptividade que tive essa semana na Prefeitura, onde já me posicionou em alguns projetos que estão colocando para a sociedade em breve em relação ao urbanismo da cidade. Sônia Maria Nogueira, coordenadora da Pastoral da Criança de Jundiaí. E o subinspetor Edson Francisco Gimene Marques, guarda municipal de Jundiaí, o gestor de segurança municipal Paulo Sérgio Giacomello não pôde estar, está aqui representando o comando da guarda. Muito obrigado pela presença de todos. Convido agora o meu assessor Wagner Soares para fazer a leitura do texto base, para que após essa leitura a gente faça o debate, e para aqueles que não pôde conhecer a lei, nós vamos estar passando a todos nesse momento. Boa noite a todos, boa noite, presidente Cristiano. Proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí 139, prevê implementação de políticas públicas para a proteção à primeira infância. Justificativa. Durante a primeira infância, a criança passa por processos de desenvolvimento importantes,
que são influenciados pela realidade em que está inserida. Entre esses processos estão o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social e afetiva. Estudos mostram que, quando as condições para o desenvolvimento durante a primeira infância são boas, maiores são as probabilidades de a criança alcançar o melhor de seu potencial, tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado. A Lei Orgânica de Jundiaí ainda não possui um capítulo específico para tratar dos cuidados à primeira infância, apesar de toda a relevância dessa questão. O que nos motivou a apresentar essa proposta, visando assegurar um cuidado maior às nossas crianças. Artigo 1º. A Lei Orgânica de Jundiaí passa a vigorar com os seguintes acréscimos. Título 7, das Ações Públicas. Capítulo, da Proteção à Primeira Infância. Artigo 238. O município implementará políticas públicas para a proteção da primeira infância com o objetivo de assegurar seu desenvolvimento integral e a realização de seus direitos. Parágrafo 1º. Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 anos completos de vida da criança. Parágrafo 2º. As políticas públicas observarão os seguintes princípios e diretrizes. 1. Atenção aos interesses próprios da criança. 2. Desenvolvimento integral, abrangendo todos os aspectos da personalidade, com foco nas interações e no brincar, segundo uma visão holística a respeito da criança. 3. Respeito à individualidade e ao ritmo próprios de cada criança. 4. Valorização da diversidade. 5. Inclusão das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e outras situações que requerem atenção especializada. 6. Fortalecimento do vínculo de pertencimento familiar e comunitário. 7. Corresponsabilidade do poder público com a família e a sociedade, com a participação destas, inclusive por meio de organizações representativas, na definição das ações de promoção de atenção integral aos direitos da criança. 8. Prioridade do investimento público na promoção de justiça social, equidade e inclusão sem discriminação, garantindo isonomia no acesso a bens e serviços que atendam crianças. 9. Valorização e formação adequada e permanente. Alô? Valorização e formação adequada e permanente dos profissionais que atuem diretamente com a criança, observado o Plano Municipal de Educação. 10. Abordagem multidisciplinar e intersetorial. 11. Planejamento com perspectivas de curto, médio e longo prazo para os planos e programas de ações. 12. Monitoramento permanente com avaliação periódica e ampla publicidade das ações e dos resultados. 13. Preservação do direito ao aleitamento materno em estabelecimentos e locais de uso coletivo, públicos ou privados. E agora eu passo a ler também a emenda, que já foi proposta. Ao projetado artigo 238, acrescenta-se o seguinte dispositivo. Parágrafo 3º. Para fins de implantação do disposto nesse artigo, o município elaborará o Plano Municipal de Primeira Infância, com especial atenção aos primeiros dias de vida do bebê e à primeiríssima infância, a ser revisada a cada 5 anos. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Era isso, presidente. Obrigado, Wagner Soares. Até para ressaltar, essa emenda foi uma emenda já proposta por algumas pessoas que nessas andanças, nessas visitas, já nos propuseram. Então, nós já estamos apresentando a primeira emenda
que trata desse assunto. Então, aqui engrandece a visita e a importância, e mostra a importância que foi esses 6 meses de debate com a sociedade desse assunto. Dando continuidade, eu peço aqui que faça o uso da palavra o meritíssimo juiz, por favor, Marbim, que faça uso da palavra, se preferir usar a tribuna ou... As demais autoridades e membros da mesa, senhoras e senhores. Vivemos, lamentavelmente, tempos tristes em nosso país em relação à primeira infância. Nesta semana vimos notícia de que a mortalidade infantil no nosso país voltou a crescer depois de 26 anos consecutivos de queda. Vimos e temos visto notícias tristes de retorno de doenças que estavam praticamente erradicadas, como o sarampo, como outras doenças que dependem da vacinação. Notícias de que, ora falta vacina, faltam vacinas, ora alguns iluminados do país proclamam que não se deve vacinar as crianças, né? Criminosos que dizem isso. E o Zika vírus, que atingindo as nossas crianças. E no meio de tantas notícias tristes, estarrecedoras, gestantes vagando como zumbis pelas cracolândias do nosso país, no meio de tantas notícias tristes para a primeira infância, nós nos alegramos, nós nos sentimos uma grande alegria em saber que temos, de outro lado, pessoas preocupadas na proteção da primeira infância, pessoas preocupadas em se criar uma legislação no município de Jundiaí capaz de proteger, ou pelo menos de contribuir com a proteção da primeira infância, das nossas crianças. Tive a oportunidade de ler o projeto já de mudança de lei, me pareceu muito bem elaborado, muito bem escrito. Acho que propiciará que políticas públicas de governo, de Estado, possam ser adotadas na área da primeira infância, não apenas políticas de governo. E, por conta disso, então, já encerrando minha fala, deixo aqui os meus cumprimentos ao vereador Cristiano Lopes e os meus cumprimentos a todos os envolvidos nessa luta pela implantação desse projeto de lei. Parabéns. Muito obrigado. Eu convido a fazer uso da palavra a minha amiga Rita. E ela disse que tem muita vergonha de falar no microfone, mas uma técnica tem que falar nesse momento tão importante para nós nesse debate. Então, faça uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o vereador Cristiano por essa iniciativa, né? Que eu, enquanto técnica, servidora, a gente luta diariamente para garantir esses direitos dessas crianças, né? O programa do qual eu estou na frente, né, que é o Primeiríssima Infância, visa justamente olhar essa criança na sua forma integral, né? E a gente sabe que isso não é das coisas mais fáceis, né? Então, e tendo essa iniciativa de poder garantir esses direitos, a gente fica muito feliz. Bom. Agora convido a representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a vice-presidente, a doutora Daniela Magalhães. Boa noite a todos e todas.
Presidente Cristiano, cumprimento a todos aqui na casa, na sua pessoa, cumprimentar o nosso representante do Poder Judiciário, Dr. Jefferson, e na pessoa da Rita, vou cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, e muito me agrada que compor uma mesa que a gente revela uma maioria feminina e demonstra o quanto que as mulheres são importantes, não só na sociedade, mas nos cuidados com as crianças e com a primeira infância. A OAB tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade democrática, no cumprimento das leis e também na defesa das prerrogativas dos advogados para que esses possam defender os interesses dos seus clientes e garantir a defesa dos direitos e a cidadania. Então, quero ser breve, porque eu acho que a audiência aqui hoje é do público. O tema revela a importância do que está sendo aqui tratado e eu quero parabenizar a Casa e todos os vereadores por proporem essa mudança na lei orgânica que vai favorecer que a sociedade não só acompanhe as políticas que serão feitas, mas com certeza obrigará os nossos dirigentes, gestores a nos entregar mais transparência. Então, eu só tenho a agradecer a participação da OAB e parabenizar pelo projeto. Eu convido a fazer o uso da palavra a representante da Unidade de Gestão da Educação, a senhora Alda da Cruz Pinheiro. Oi, boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, vereador Cristiano, muito grata por essa noite, por esse convite. Boa noite, caros colegas da mesa e munícipes presentes, representantes da educação, de outras unidades de gestão. Esse projeto de lei, ele vem ao encontro do que a gente tem trabalhado na educação em relação às nossas crianças. Todos vocês sabem que nós lidamos diariamente com muitas famílias e muitas crianças. Gostaria de dar aqui a vocês só um breve relato dos nossos números, para a gente ter um entendimento no sentido de que a educação ela tem uma influência muito grande e se desejar de forma positiva na vida das nossas crianças. Nós temos 131 professores efetivos, apenas 26 professores de educação física que atuam com as nossas crianças são professores de escala rotativa. Então, isso significa que a maior parte dos nossos profissionais que lidam nas escolas são profissionais de carreira e vêm sendo formados ao longo dos anos numa perspectiva de uma educação que a gente acredita, numa visão mais humana, numa visão holística, numa visão incluída. E temos conosco também 20 estagiários da ESEF. Em relação à formação dos nossos profissionais, nós temos um perfil em que 20% dos nossos profissionais na área de educação física ingressaram com graduação, enquanto que 42% deles já têm uma segunda graduação, passando aí para um número muito grande de professores com pós-graduação e mestrado. Isso revela a grande preocupação desses profissionais, né, na melhoria da qualidade do seu trabalho. Nós temos em Jundiaí 31 creches, atuamos com crianças de 0 a 3 anos. É importante ressaltar também que nessas creches nós temos incentivado a amamentação, temos trabalhado com muito carinho um cantinho nas nossas creches para que as mães possam ir e amamentar os seus filhos ainda no período escolar ou, né, caso ela precise em algum outro momento que vá até a escola matricular alguém ou numa reunião, essa mãe tem lá esse cantinho garantido.
É do nosso desejo que essa atitude seja estendida a todas as nossas escolas, bem como na Secretaria Municipal, na sede, né? E nós temos 31 escolas de educação infantil, com 67 professores atuando com as crianças de 4 e 5 anos. Na educação infantil, as crianças de 4 e 5 anos têm uma aula de educação física semanal. Nas EMEBs, nós temos no primeiro aninho, né, as nossas crianças de 6 anos, 151, e também temos as escolas de período integral. O que é interessante é que, além das 2 aulas da grade de educação física no período integral, nós temos as aulas de esporte educacional, né, que já compõem a grade. Isso em parceria com outra UG. Acredito que seja isso. Nós estamos também aqui à disposição, temos mais representantes da unidade que trabalham diretamente com as crianças, e agradeço a oportunidade pela participação. Obrigada. Agradeço a Alda. Queria aqui registrar também a presença da Maria Aparecida Carlos, que é a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, representando o comércio aqui do centro da cidade, Henrico Milamonte. Também agradecer a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Itupeva, Sami Mansur. Faço aqui também a solicitação do uso da palavra, representando os conselhos tutelares do município de Jundiaí, Jussânia Lamarca. Boa noite a todos, excelentíssimo vereador, à mesa, às autoridades, ao público aqui presente, o nosso boa noite. Esse é um momento importante para todos nós do Conselho Tutelar, que estamos aqui para juntos trilharmos no caminho dos direitos, das garantias de direito. Quando recebemos a visita do querido Cristiano, entendemos a importância e a dimensão. Quando nós falamos da garantia de direitos, nós pensamos numa linha geral, e hoje nós temos oportunidade de trabalhar desde o começo. Entendemos que a atenção integral, desde os primeiros momentos, desde o início, né, da vida, da primeira infância, nós conseguimos, através dessa adoção de medidas, de programas, de ações efetivas, para que dentro desse programa de garantia, a criança tem os seus direitos garantidos. Hoje, o Conselho Tutelar procura fazer o melhor para todos, né? Para todas as crianças, garantindo, assim, essa efetividade. Temos dificuldades, ainda precisamos ampliar mais, e é isso que estamos aqui. Não é só o município, nem é só o Estado, que é responsável pelo desenvolvimento e autonomia desses que um dia estarão nos nossos lugares. Então, cuidar deles na sua totalidade, ou buscar pelo menos o enfrentamento dessas dificuldades que sabemos que temos, já é um bom avanço, um grande avanço em direção dessa garantia. Portanto, eu agradeço a todos essa oportunidade de estar aqui, para que junto possamos refletir, não só refletir, mas também promover que isso vá adiante. Agradeço ao Cristiano, a todos aqui que vêm colaborando, cada um com a sua parcela, com o seu conhecimento, com a sua experiência, e nós, enquanto Conselho Tutelar, na linha de frente dessa garantia, para acolher essas crianças e para promover, né, na verdade, a garantia dos seus direitos. Muito obrigada, Cristiano, pela oportunidade de estarmos aqui, a todas as autoridades que estão nos ouvindo, aos conselheiros que vieram aqui também junto representar. Muito obrigada. Dando continuidade, eu chamo a Silvia Angelini para fazer também as suas considerações, a diretora de urbanismo da Prefeitura de Jundiaí. Às vezes a gente fala de urbanismo, o que tem a ver com a primeira infância, né? Eu acho que fica claro aqui, talvez depois das palavras, né, da Silvia, a gente vai entender o porquê que o urbanismo e o que ele tem a ver com a primeira infância da cidade. Boa noite, presidente Cristiano Lopes. Cumprimento a todos os vereadores, aos demais presentes. Meu nome é Silvia Angelini, sou arquiteta urbanista e trabalho na unidade de planejamento urbano
e Meio Ambiente de Jundiaí, como diretora de urbanismo. Nós somos favoráveis à implantação de políticas públicas de proteção à criança, consideramos o tema extremamente relevante e, mais do que isso, nós do Executivo temos como ação prioritária desta gestão a implantação da política pública da criança na cidade. Logo no início de 2017, ao definir as ações prioritárias da Unidade de Planejamento Urbano, como tornar a cidade mais amigável à criança, nós estruturamos uma política pública com base em 3 diretrizes, ou seja, para que a Secretaria de Planejamento faça suas ações de melhorias urbanísticas, de acessibilidade, de tornar as calçadas mais acessíveis, mais confortáveis, mais seguras, para melhorar a qualidade dos espaços urbanos, nós decidimos partir do princípio da criança, o olhar da criança. E por que da necessidade da criança? Porque se está bom para a criança, está bom para o adulto, está bom para o idoso, né? É uma referência hoje em dia a gente fazer os projetos urbanísticos considerando a criança como uma referência. Então, nós estruturamos uma política pública com base em 3 princípios. O primeiro é a escuta à criança. O segundo, a formação da equipe que faz os projetos e que trabalha direta ou indiretamente com as crianças. E, terceiro lugar, a elaboração de projetos urbanísticos que tenham como ponto de partida o olhar da criança. 2 projetos tiveram início no ano passado. O primeiro se chama Entre a Casa e a Escola, que é de urbanização dos caminhos das crianças no trajeto de casa para a escola. Então, nós estruturamos o projeto a partir das 111 escolas públicas municipais, considerando a informação de que 70% dos alunos da rede pública vão a pé para a escola. Então, nada mais natural e importante e relevante que a gente comece melhorando esses caminhos. A gente sabe que muitas dessas crianças vão sozinhas para a escola, e até a proposta da primeira infância, que é até 6, a gente até pensa que seria desejável a infância até os 12, né? O conceito de infância de maneira mais abrangente, né? O cuidado à infância, porque a gente vê que os meninos de 6 a 12 muitas vezes vão sozinhos e andam sozinhos, atravessam as ruas também sozinhos, correndo risco. Então, as ações de planejamento urbano que nós estamos estruturando têm como ponto de partida esse cuidado. A gente fala muito para as crianças hoje, tem que ocupar os espaços públicos, vão brincar nas ruas, na calçada, mas nós, como planejadores urbanos e arquitetos, que qualidade de espaço público a gente está oferecendo para essas crianças? Que alternativas a gente oferece para que ela possa deixar o aparelho celular e o videogame? Então, a gente tem que ser oferecer opções muito atrativas para a criança, para que ela possa, de fato, deixar esses equipamentos, ou, enfim, para que isso possa ser mais equilibrado. Então, nesse projeto Entre a Casa e a Escola, nós definimos o projeto piloto na EMEB Deodato Jansky. Fizemos um questionário no ano passado, para esse processo de escuta que eu falei, conversamos com 500 alunos, que nos contaram como é o caminho para a escola e como ele gostaria que fosse. As crianças fizeram desenhos, mapearam o seu trajeto, e nós, a partir dos trajetos mais frequentes, definimos quais ações urbanísticas deveriam ser feitas. Muitas vezes a gente imagina que uma grande ação urbanística é um parque grande, uma ação de infraestrutura cara, e tem coisas que não, tem ações pequenas que podem gerar um benefício muito grande para a criança. Nesse trajeto mesmo, a gente vê, se tiver alguns brinquedos, ou se tiver na praça próxima à escola, uma quadra, um lugar que os pais que levam as crianças possam esperar que o portão da escola seja aberto, isso tudo gera uma qualidade, ou mobiliário urbano adequado, um lugar para a criança se sentar e, enfim, esperar o início da aula. Isso tudo pode trazer uma qualidade de vida urbana muito relevante para a cidade. Esse primeiro projeto piloto resultou numa ação que foi a praça ao lado da escola Valdemar Lopes, que foi inaugurada em dezembro do ano passado, com base nesse processo de escuta e do questionário das crianças. Eu trouxe umas imagens, se a gente puder depois, se tiver tempo, mostrar rapidamente. E
E qual é agora o projeto está sendo feito de calçada, partindo dessa escuta e dos trajetos mais frequentes. A gente vai implementar, terminar esse projeto esse ano e partir para as demais escolas. Então, a ideia é fazer da unidade escolar o ponto de partida para as ações urbanísticas de melhoria do caminho das crianças para a escola. Em seguida, tem um projeto do Parque da Criança, que está sendo proposto no Parque da Cidade, numa área nova do Parque da Cidade, também está em elaboração lá na nossa unidade. E uma satisfação para a gente que a gente teve o apoio do Instituto Alana, porque ao estruturar a política pública da criança na cidade, nós sentimos necessidade de apoio para essa metodologia. Como fazer essa escuta à criança de forma qualificada? A gente não tinha experiência como arquitetos, engenheiros, a gente sentiu que precisava de uma metodologia para isso. O Instituto Alana é referência nacional em proteção à infância. Nós estruturamos o projeto, levamos a eles em São Paulo, e eles formalizaram a parceria com o município de Jundiaí. Nós já tivemos alguns eventos em parceria com a Alana aqui para sensibilização da equipe técnica. O próximo será em setembro, nos dias 5 e 6 de setembro, no Parque da Uva. Eu aproveito para convidar todos vocês. Temos alguns projetos, por exemplo, a elaboração do Plano do Brincar na cidade, que é identificando as áreas passíveis de implantação de equipamentos e fugindo um pouco dessa ideia de que a cidade boa para a criança é uma cidade cheia de parquinhos. Né? É muito mais do que isso, uma cidade com segurança, com mobilidade, acessibilidade, e que a criança possa se sentir segura nas travessias. Muitos dos desenhos que nós recebemos das crianças mostram a presença do carro como um problema, uma dificuldade. Né? Muitas colocam, precisava ter a faixa de pedestre, então sabem do risco, elas relatam casos de atropelamento na proximidade das escolas. Então, basicamente é isso, é uma iniciativa, a gente fica muito feliz de saber que a gente está pensando, né, na mesma linha, a necessidade da implantação de políticas públicas, e fica aqui para todos vocês um pouquinho do relato dessa política pública na criança na cidade. Se puder, são 4 minutos, é um programa... Vou aproveitar para passar o vídeo, Patrícia. Mental health só uma coisinha. Esse vídeo, ele foi... a gente ficou feliz porque foi a equipe da Globo News que identificou Jundiaí como um município já que está à frente, tomando a criança como uma referência de planejamento urbano. Então, eles entraram em contato e vieram participar de uma formação nossa, que foi em abril, e fizeram essas imagens... E foi um programa Cidades e Soluções, no dia 24 de abril. Quem tiver a oportunidade de ver, tem no YouTube. Tem 20 minutos do programa, aqui é só um trechinho que fala de Jundiaí. Obrigada. The mental health studies for children and adults show great reduction of stress with just a little bit of contact with nature, with the natural world. O pesquisador e jornalista Richard Louv se tornou referência no assunto e criou até um termo, o transtorno do déficit de natureza, que associa a falta de natureza na vida das crianças a impactos negativos na saúde. Bad urban design is another big issue that often gets ignored. Parents get lectured to all the time, get away from the TV, take your kids for a walk. Walk where? Um de cada vez. Pode encostar. Não pode encostar no chão também. Pode encostar na corda. Qual é a sensação de estar fazendo tudo isso? Gente, o tanto de que a gente deixou isso em algum lugar e a gente tomou de volta. Para estes profissionais, o reencontro com a natureza faz parte de uma proposta maior: construir em Jundiaí, interior de São Paulo, uma política de urbanismo que priorize as crianças. A cidade tem uma série de prioridades e todas as áreas têm muitas demandas, mas como eleger a prioridade?
Nós temos hoje na rede pública de Jundiaí 30 mil alunos de Fundamental 1, alunos de 6 a 12 anos. Então, esse é um número expressivo mesmo. Elegemos o caminho da criança para a escola para ser o foco das ações urbanísticas. Por quê? Nas escolas públicas de Jundiaí, a gente tem a informação de que 70% das crianças vão a pé para a escola. No ano passado, nós definimos a metodologia do projeto e sentimos que seria importante ouvir a criança, né? Não fazer como os arquitetos acham que seria bom, os engenheiros, a equipe técnica. Então, o que será que a criança espera desse espaço? E conhecendo o trabalho do Alana, a gente foi pedir ajuda para dizer qual é a metodologia desejável para isso, como se dá essa escuta de qualidade. E aqui na cidade, assim, além dessa pracinha aqui, você acha que tem outros lugares que dá para brincar na natureza? Tem quase muito lugar que não tem natureza. Perfeito. Quando surgiu o projeto, o pessoal foi na sala, perguntou o que vocês queriam da pracinha, você pôde opinar, como é que foi? Na verdade, o professor de artes da nossa escola, ele propôs fazer um desenho pra gente imaginar como que a gente queria ser como que a gente queria que fosse a pracinha. Aí ele juntou todos os desenhos e chamou uma companhia de equipe e depois eles pintaram todas as paredes, o chão, tudo. Antes tinha várias crianças que vinham brincar aqui, só que como ela foi ficando, o movimento dela foi ficando fraco, as crianças não vinham mais aqui brincar porque os instrumentos de ginástica estavam tudo estragado, o mato da pracinha estava grande. Uma vez encontraram até uma cobra na parede. Quando a gente chega, se tá muito cedo, a gente vem aqui brincar. E a gente fica aqui brincando. Aí quando o sinal bate, a gente sobe para estudar. Aí quando a gente desce assim, às vezes a gente pega o ônibus, aí a gente fica esperando o ônibus e fica brincando aqui até o ônibus chegar. Está nos planos o projeto urbanístico de novas calçadas que vão interligar 2 creches à escola e melhorar a mobilidade e a sinalização para as crianças. Uma das inspirações para fazer as melhorias na cidade veio de Freiburg, na Alemanha. Freiburg é uma cidade no sul da Alemanha, uma cidade de pequeno porte, que tem uma natureza como um eixo norteador no seu desenvolvimento urbano e também tem um processo de escuta das crianças, de envolvimento das crianças na concepção dos seus espaços públicos, né? Então, porque se a gente quer a criança no espaço público, a gente precisa concebê-los idealmente junto com elas, porque elas que vão ocupar, vamos dizer assim. E o que a gente entendeu em Freiburg é que são iniciativas de baixo custo, que são fáceis de serem aplicadas em diferentes contextos. A parceria com a Alana é despertar nos funcionários públicos, na equipe de trabalho que está ali todo dia com a mão na massa, a percepção da importância do tema e sensibilizar para a escuta a criança. The mental health studies for children and adults. Muito obrigado, Silvia, por trazer essa experiência para nós e dizer que o quanto é importante o urbanismo no meio da nossa sociedade, em especial hoje ao tema que é a criança. Dando continuidade aqui, nós vamos abrir a palavra ao público presente que fez a inscrição. Então eu chamo aqui a primeira oradora, a dona Sônia Maria Nogueira, por favor, que é a nossa representante da Pastoral da Criança de Jundiaí. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, de estar aqui falando um pouquinho do trabalho que a Pastoral da Criança realiza na cidade de Jundiaí e nas 10 outras cidades também. E eu gostaria de dizer o seguinte: o nosso desafio é muito grande e muitas vezes supera até as nossas forças. Hoje, a Pastoral da Criança aqui em Jundiaí, ele atende aproximadamente 600 crianças e mais ou menos umas 80 gestantes, porque a gente entende
que o desenvolvimento infantil e toda a preocupação com a criança, ela se inicia na gestação. Se você tem um bom pré-natal de qualidade, você já inicia ali o trabalho do desenvolvimento da criança. E hoje a gente percebe que muitas vezes as mães não procuram o pré-natal e às vezes a gente percebe que muitas mães deixam de tomar a vacina necessária para que não se tenha problema, né, depois. E eu gostaria assim de dizer para vocês também que a Pastoral da Criança, ela tem um trabalho muito grande no desenvolvimento da criança a partir da gestação. Nós acompanhamos as gestantes mensalmente com visitas domiciliares, depois nós acompanhamos as crianças também de 0 a 6 anos, visitamos todos os meses essas crianças, verificamos se elas estão com a vacina em dia, verificamos se elas estão sendo atendidas nas unidades básicas de saúde. E uma preocupação que a gente tem muito grande, que eu gostaria até aqui de estar colocando para vocês, né, da área médica, da importância do antibiótico, a primeira dose de antibiótico quando a criança for detectada com pneumonia. Porque nós temos visto que várias crianças aqui de Jundiaí, elas vieram a óbito por conta de não receber a primeira dose de antibiótico. Por que acontece isso? Às vezes a família leva a criança no hospital, é detectada com a pneumonia, ela vai para casa, a mãe não comprou o remédio porque não tem recurso, a farmácia, às vezes, da prefeitura fica fechada no final de semana e ela só vai conseguir comprar esse antibiótico depois e, nesse tempo, a criança vem a falecer. Então, eu gostaria de deixar aqui, né, a importância dessa primeira dose de antibiótico, né, a importância também, né, como a Silvia colocou muito bem, a importância que a gente se preocupa também no brincar. A importância que a criança teria que ter mais espaços públicos para poder brincar, as ruas do brincar, porque a gente percebe que as famílias trabalham o dia todo, os pais, as crianças ficam trancadas dentro de casa muitas vezes, a gente percebe um aumento muito grande da obesidade infantil hoje, e aí vai uma série de problemas. Então, se a gente tivesse alguns espaços assim, para que as crianças pudessem gastar essa energia, então eu estaria colocando isso. Teria muito mais coisa assim para estar falando, mas eu gostaria de deixar aqui em suas mãos 2 revistas que a Pastoral da Criança se preocupou em fazer, uma sobre o desenvolvimento e outra a importância do brincar. Que o senhor tire daqui também algumas ideias, né, para que a gente possa juntos, porque uma andorinha só não faz verão, mas a gente junto consegue transformar, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. A próxima inscrita, por favor, Ana Paula Nascimento, e do Conselho Tutelares 3, a vice-presidente, Ana Paula Nascimento. Não está presente? A próxima, Paloma Aparecida Soares, ADI, educadora da IMEB Manuel Aníbal. E pode já se preparando a Tereza Cristina Piccolo, psicóloga especialista em promoção e desenvolvimento infantil. Obrigado. Acho que está ligado, né? Tá. Boa noite a todas, a todos. É muito importante esse assunto hoje. Obrigada, Cristiano, por promover essa audiência pública, e fica um convite aí para os demais parlamentares para a gente estender esse assunto, porque por mais que a gente fala, é muito pouco ainda diante da magnitude desse tema, que é a primeira infância.
Eu sou educadora na rede municipal de Jundiaí, eu trabalho na EMEB Manuel Aníbal, aqui no centro. Eu pontuei algumas coisas para falar, mas antes de falar, eu gostaria de dizer que não tem como a gente pensar na primeira infância, na minha visão de educadora, não tem como pensar na primeira infância sendo o centro de todas as políticas públicas de uma sociedade, e não tem como pensar em outra visão de educar que não seja educar para a paz. Esse é o nosso maior objetivo e maior desafio de parlamentar, de familiares e de educadores. Como foi dito aqui, já abriu no começo, são tempos muito difíceis para a primeira infância. Eu costumo dizer primeiríssima, porque como eu sou da creche, é importante lembrar que a primeiríssima é aos 0 aos 3 anos. Então, eu pontuei algumas coisas aqui que a gente precisa pensar quando a gente entra nesse debate. Nós precisamos pensar no acesso das mulheres ao pré-natal, como já foi dito aqui pela representante da pastoral. Nós precisamos, quando a gente fala disso também, discutir a violência obstétrica que as mulheres enfrentam nos hospitais, a desestimulação do aleitamento materno. Isso é um assunto muito sério, porque a gente vive num período, a gente sempre viveu, só que agora está tendo um aumento. Por mais que a gente promova campanhas de aleitamento materno, a gente não dá conta de bancar as propagandas da indústria alimentícia que trabalha todo dia contra esse aleitamento materno. Falta de campanha de vacinação, e bem como a falta de vacinação nos postos de saúde e o acesso a essas crianças. E tudo isso, gente, é preciso lembrar que tudo isso que está acontecendo, a falta de vacina, a falta de campanha de vacina, a violência obstétrica, tudo isso está acontecendo por conta do desmonte do SUS que a gente está vivendo, com a emenda 95 aprovada em 2017, que congela por 20 anos os investimentos na saúde. Outro assunto que a gente não pode deixar de tratar, porque como a gente está numa sociedade que a mulher só tem 4 meses de licença maternidade, na verdade pode se estender para 6. Só que é muito difícil no setor público ela atingir esses 6 meses. Então, normalmente são 4. É muito pouco tempo de licença maternidade. Então, elas vão para a creche. E a gente precisa pensar que tipo de creche nós queremos e que tipo de creche nós estamos oferecendo para essas crianças. Então, como educadora de creche, eu quero aqui lembrar para vocês que a criança vai para a creche para ela aprender a construir identidade, para ela construir autonomia. E que a creche precisa ser um espaço para a criança conhecer o mundo. A arquiteta passou o vídeo sobre a natureza e, gente, vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil a gente abrir o debate de colocar, de fato, a criança em contato com a natureza. E uma das coisas fundamentais para o desenvolvimento infantil é a alimentação, claro, o vínculo, o afeto, a autonomia e o contato com a natureza. E aí a gente enfrenta muitos espaços de educação públicos com grama sintética. Então é uma coisa que a gente precisa pensar e repensar muito. A gente não pode deixar de falar também do sucateamento da pediatria que está acontecendo aqui no nosso país. Também outras coisas enfrentadas pela primeiríssima infância que falta com respeito a essa faixa é a falta de moradia digna, falta de alimentação digna, a exploração sexual, o abuso da imagem infantil pela mídia e muitíssimas e muitíssimas outras questões. Eu tinha bastante coisa para falar, mas o tempo ele é bem curto. Já acabou, na verdade, né? Também tem a questão, que daí eu falo, né, na minha experiência, a gente pensa nos espaços para as crianças, né, que, no meu caso, a creche, que eu trabalho com isso há 6 anos aqui na rede pública, fora o tempo da rede privada que eu tenho, é a desvalorização dos profissionais. A minha categoria faz parte da segunda categoria, a segunda categoria com mais baixo salário da prefeitura.
E eu quero terminar, eu comecei dizendo que a gente precisa educar para a paz, mas eu quero dizer que a criança, ela vive presa no tempo imaginário. E o tempo imaginário dessa criança, aqui atrás do cérebro aqui, é o hoje. E eu quero lembrar a todas e todos aqui presentes que quando a gente pensa em política pública para a primeira infância, a gente tem que pensar que a criança, ela tem que ser feliz hoje, agora. A gente tem que parar de pensar a escola do futuro, a educação do futuro, a cidade do futuro, tudo do futuro. A criança tem que ser feliz hoje. Muito obrigada. Eu quero agradecer a professora Paloma pelas palavras. É muito bom vê-la nessa casa fazendo propostas e ajudando a construir algo importante para a cidade. Então, parabéns, Paloma, pelas colocações. Queria também cumprimentar e registrar aqui a presença do Pedro Neto, que é o presidente da Juventude do PSD, que está aqui hoje compartilhando conosco esse dia. Por favor, Tereza Cristina Piccolo, qual aproveito para cumprimentar o seu esposo, meu amigo Alberto Piccolo, que também está aqui presente hoje, acompanhando essa audiência pública. Ele já estava ligado. Ui. Fui fazer arte aqui ainda. Tá. Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, participando dessa audiência, e para falar de um tema que assim é muito especial para mim, né? Quando o Cristiano me passou a lei e pediu para dar opinião, eu fiquei assim, né? Falei, nossa, que maravilha que alguém resolveu se preocupar com o tema, porque eu acho que o importante da gente lembrar é o seguinte, que todas as crianças são de responsabilidade de todos. A gente sempre pensa na criança, é responsabilidade do pai e da mãe, e não é. Toda a sociedade é responsável por todas as crianças. E é isso que a gente tem que pensar. Então, quando a gente tem uma lei de política pública pensando, promovendo, né, pensando na proteção e na promoção do desenvolvimento infantil, a gente está pensando realmente no futuro. Mas não só na questão de lançar a semente do futuro, mas pensar em cuidar dessa semente, porque essa semente só vai germinar e dar uma árvore com frutos se a gente realmente cuidar dela. Como a nossa colega Dei falou, super importante da gente ter um pré-natal de qualidade, né? Porque o acesso ao pré-natal as mulheres têm, mas esse pré-natal é de qualidade? Não sei, tenho cá as minhas dúvidas. Como o Dr. Jefferson lembrou, e até há uns 20 dias atrás eu participei de uma reunião e nós tivemos assim, o índice de mortalidade infantil na nossa região aumentou estrondosamente. Então, uma coisa assim que nós estamos super preocupados. Então, a gente tem trabalhado para isso, né? Mas acho que é importante da gente pensar que todos nós somos responsáveis por isso. Então, aí é que vem a importância da gente ter uma política pública pensando nesse sentido. Porque a gente fala de política, mas hoje nós temos vivido um momento no nosso país que a política está só pensando na política partidária e não na política pública boa, pensando na nossa criança, no desenvolvimento da nossa sociedade. Para a gente pensar em desenvolver a sociedade, nós temos que cuidar da primeira infância. A cada $1 que se investe na promoção do desenvolvimento infantil, nós vamos ter uma diferença de $17 no aumento da melhoria de vida dessa sociedade. Ou seja, tirar as pessoas da linha da miséria é através do desenvolvimento infantil. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela oportunidade e, assim, parabéns e que realmente a gente continue tendo pessoas que pensam pelo nosso futuro. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Tereza. Eu convido agora o Samuel Nascimento Galego para fazer uso da palavra. Enquanto ele se caminha para fazer uso, eu queria ressaltar aqui que tem algumas comissões que foram importantes no processo da construção dessa lei, né, que já deu seus pareceres. A Redação e Justiça, que é presidida pelo Marcelo Gastaldo, acompanhado pelo Rogério Ricardo, pelo Adriano Santana Dica, o Ed Carlos Vieiras e o Paulo Sérgio. Também a Direito e Cidadania, Paulo Sérgio como presidente, Cícero Camargo, eu, Douglas Medeiros, Antônio Albino.
As comissões que não se manifestaram oficialmente, mas que também deu o seu voto de importância do projeto, que é a saúde, que está aqui presidida pelo meu amigo Valdeci Vilar de Mateus, o Arnaldo Ferreira de Moraes, o Cícero Camargo, Rafael Antanucci, que acompanha também essa audiência, o Dr. Wagner Ligabó, e a Comissão de Educação, Esporte e Cultura, que é presidida pelo meu amigo Fauás Tarra, o Adriano Santana, o Antônio Carlos Albino, o Douglas do Nascimento. Então foram comissões que algumas oficialmente já se manifestaram diretamente na proposta, né, da emenda à lei orgânica, e outras que não se posicionaram oficialmente, porque não cabe a elas, mas também sabendo da importância, e traz aqui para nós, e dá aqui a presença hoje representada pelos seus presidentes aqui. Então, mais uma vez, agradeço aos presidentes das comissões pela participação. Por favor. Bom, eu sou professor da rede pública estadual, portanto, eu lido com alunos que traz benefícios ou não desse período da primeira infância, dependendo de como ele tiver sido tratado, né? E eu gostaria de dialogar aqui com um dos termos do projeto, que é o fortalecimento do vínculo e pertencimento familiar e comunitário. Já foi colocado aqui, eu nem consigo imaginar fortalecimento do vínculo de pertencimento familiar num país onde a licença maternidade chega no máximo a 4 meses. E a licença paternidade a 5 dias. Isso aí é um jeito bonito de falar o quê? A gente já está sabotando a construção de pertencimento familiar já no seio. É quase impossível pensar isso, né? Com uma licença maternidade e paternidade tão curta. Tá? A representante da pastoral do menor, ela colocou aqui que os pais passam muito tempo trabalhando e os filhos ficam trancados em casa. Com a reforma trabalhista que está aí, isso vai piorar. Porque ela tira todo o vínculo de trabalho, assim como ela amplia a terceirização, e a gente sabe muito bem que o trabalho terceirizado é conhecido por essas ampliações de jornada. Ampliação que também é prevista. É claro que eu também sei que os vereadores aqui não competem a eles a votação desse tipo de lei, tudo que aconteceu lá. Mas quase todos os partidos aqui têm representação no Congresso Federal. E como nós já percebemos, esse debate tem que ser ampliado. Porque é lá que está decidido muitas coisas relacionadas à captação de recurso e à defesa dos pais como força de trabalho. Porque é daí que eles tiram a renda e as condições concretas para garantir o sustento e a inclusão dos seus filhos em qualquer projeto de primeira infância, de adolescência. Então é necessário que vocês, vereadores, também levem esse debate às bancadas dos partidos de vocês lá no Congresso. Porque é lá também que está a captação de recursos. Por exemplo, hoje, grande parte dos recursos que a gente vai poder estar implementando um projeto desse há mais tempo está indo para juros e amortização da dívida pública, que vai cair no bolso dos bancos, que são os mesmos bancos que depois vêm querer nos oferecer parceria público-privada. Ou seja, eles cortam as nossas pernas e depois vêm bater na porta para vender cadeira de rodas. Então, nós temos que ter essa percepção, você tem que levar e ampliar esse debate. Para finalizar, eu gostaria de colocar, já entrando nisso, esse fortalecimento comunitário. Para que ele ocorra, então, eu acho que é preciso incentivar, né, todo incentivo, seja de recursos, seja de profissionais, né, ou de apoio, tem que ir principalmente para as organizações da própria sociedade civil, daquela comunidade ali, ou da igreja, mas principalmente centros comunitários que já estão ali, né, centros esportivos, clubes, né, associação de moradores, para que haja esse fortalecimento, porque se isso for feito com parceria público-privada, com clubes que já têm captação a partir dos seus sócios, com fundações de bancos, o que a gente vai criar, na verdade, é um sentimento de pertencimento corporativo e não comunitário. Então, é necessário fortalecer ainda mais esses centros, aonde não houver incentivo à construção, para que a própria comunidade possa decidir, né, como encaminhar essas vias, inclusive com a participação das próprias crianças, educar elas também para isso, para tomar as rédeas do seu próprio, da sua própria existência, enquanto cidadão, enquanto força de trabalho, né? Inclusive até vi aí que está participando o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Itupeva, eu acho que deveria estar participando principalmente esses setores, né? Porque isso está diretamente ligado à construção. Outros vereadores, acho que todos deveriam estar aqui hoje, né? Assim como tiveram em votações de projetos que vai totalmente na contramão de uma educação
de liberdade, de uma educação para a paz, né? Então, acho que eles deveriam estar aqui, mas desde já eu agradeço o espaço e parabenizo todos que estão aqui, né, e esperando que vocês possam ampliar essa reflexão, como nós estamos fazendo agora, com as bancadas de vocês a nível estadual e federal, porque é fundamental. Obrigado. Quero agradecer ao Samuel Nascimento pelas palavras. Realmente ele tem muita razão quando fala das limitações que a Câmara Municipal tem para alguns projetos, que às vezes eles são impedidos por força maior. Então ele tem toda a razão quando fala das suas limitações da Câmara. A importância do fortalecimento da rede, desse trabalho que é feito dentro dos espaços públicos, como centros esportivos, salões de igrejas, enfim, locais onde a comunidade se reúne com a presença de autoridades presentes, e isso faz e fortalece o desenvolvimento da cidade. Então, o Samuel Nascimento tem toda a razão quando ele faz essas colocações, principalmente em relação à rede, ao fortalecimento da rede e às limitações que a Câmara Municipal tem em relação a essas ações. E aproveito essa oportunidade também para dizer que o próprio FAUASTAR recentemente fez uma audiência pública aqui para falar de segurança alimentar, né, onde trata em especial a questão da criança também, do adolescente. E esta casa de leis, ela tem que estar sempre à disposição, e por isso que nós temos hoje a participação dos nobres vereadores aqui também presentes, que sabem da importância que é quando trazemos debates importantes aqui para a nossa casa de leis. Faço também aqui a solicitação para que faça o uso da palavra a Cíntia Vanessa Gomes, é professora também da rede. Boa noite, conforme o vereador já apresentou, eu sou professora na rede municipal de Jundiaí. Eu sou nova, mas eu tenho uma atuação de 10 anos na educação. Desses 10 anos, 9 foi em contato direto com a primeiríssima e com a primeira infância. Gostaria de não parabenizar, mas agradecer o vereador por chamar a discussão, pois é um assunto que eu tenho muito interesse e é aquilo que eu trabalho no dia a dia. Gostaria de dizer que é uma honra conhecer o juiz Dr. Jefferson, que eu acompanho algumas deliberações dele, e é uma das únicas pessoas que realmente, na prática, defendem o direito da criança e adolescente. Agradeço o vereador, mas eu acho que essa data é um pouco inapropriada, que é uma data de recesso escolar, onde muito mais educadores e professores poderiam estar presentes e ampliar a discussão. Senti falta também de pessoas da gestão de saúde, porque quando a gente fala de primeira infância, a criança se desenvolve desde casa até a escola e utiliza os serviços públicos. E que se fosse, falando do projeto, que se fosse cumprido a primeira etapa que fala da proteção da primeira infância, não seria nem necessário a audiência. Eu espero ver aqui na Câmara Municipal projetos que viabilizem a execução de todos os artigos e parágrafos, porque a gente que acompanha as sessões vê aí vários vereadores que se dizem preocupados, defendendo coisas absurdas, dizendo que é em nome da criança, em nome do direito das crianças, sendo que eles nem estão presentes aqui, nesse momento. E para falar de primeira infância, a gente tem que ampliar e mudar a nossa maneira de ver a infância. Porque o que a gente tem hoje não é uma valorização as pessoas veem a criança como a fase da infância como uma preparação para a vida adulta, e não é. Quando a Paloma coloca que a criança vive o hoje, nós, adultos, educadores, não valorizamos esse hoje da criança, porque a gente está o tempo todo preparando a criança para o mercado de trabalho, preparando a criança para a vida adulta, e não valoriza essa fase que é tão importante. E quando eu falei... E a gente também tem que ver a forma que as crianças chegam ao mundo. Em Jundiaí tem a discussão, tem no papel muito bonito falando de parto humanizado, mas a gente vê que na prática isso não acontece. Continua tendo violência obstétrica nesse momento lá no HU. E para falar de primeiríssima infância, a gente tem que mudar e rever a forma que as pessoas chegam ao mundo, que a criança chega ao mundo. Quando eu falo que tenho 10 anos de trabalho na educação,
Desses 10, eu estou entrando no segundo ano na escola pública. Desses 10, 8 eu trabalhei com primeira infância em escolas particulares. E uma preocupação muito grande minha é com essa existência e ampliação dos convênios com escolas particulares. Eu já passei por várias, e dessas várias, 80% não tem condições de trabalhar com criança. A criança fica presa em salas de aulas que são menor que cela, que cela de presídio, é tão superlotado quanto. E existe uma total desvalorização do profissional, não existe uma fiscalização. Existe a fiscalização, mas não da maneira que ela devia existir. Vários direitos das crianças são negligenciados, desde a alimentação até cuidado básico dentro dessas escolas. E que nós temos 7.000 crianças na creche municipal e 2.800 em creche conveniadas. Eu acho que a gente tem que defender aqui o direito à permanência da criança na creche pública. Eu conheço a creche pública e conheço a creche conveniada e, repito, 80% não tem condições de ter criança. O que um profissional ganha, o que um professor ganha na creche conveniada não equivale ao salário de uma ADI da rede pública, que já é baixo, para trabalhar o dobro. E pensando no cuidado com a criança, uma pessoa mal remunerada, mal formada, não vai garantir os direitos básicos à educação e à formação integral dessas crianças. Acho que a gente tinha que rever, ampliar. Eu vi que o projeto do vereador tem algumas brechas de fazer convênios com entidades privadas e ONGs. É interessante, mas eu acho que o município tinha que dar conta. Que não terceirizar. Eu acho que o dinheiro, acho que não tem que ser falado com certeza, que o dinheiro público tem que ser investido no serviço público e não investir dinheiro público na iniciativa privada, porque a iniciativa privada visa lucro e quando visa lucro não visa a qualidade e não visa o respeito à pessoa humana. Obrigado, Cíntia. Só fazer aqui uma consideração. A saúde está sendo representada aqui até pela servidora, que está sentada aqui ao meu lado, e ela faz parte da saúde, a formação é nutricionista, porém hoje ela cuida da primeiríssima infância, né? Então temos aqui o representante da saúde na nossa audiência pública. Nós estamos agora encerrando as falas dos inscritos da plateia. Chamo aqui para fazer o uso da tribuna o vereador suplente José Carlos Grapeia, por favor. Enquanto ele se dirige, queria também agradecer a presença da Lourdes Dorta, que está aqui presente, representando aí o Forces, uma das primeiras pessoas que me procurou para trazer a sugestão, então, de uma PL para a primeira infância, que se transformou, então, numa proposta de emenda à lei orgânica. Parabéns e obrigado pela presença, Lourdes Dorta. Boa noite a todos, a todas, a composição da mesa, e parabenizar o vereador por essa iniciativa de a gente estar aqui discutindo sobre a infância, né, políticas da primeira infância. Eu só quero ressaltar uma coisa, que eu não me lembro agora quem que falou, que o futuro da criança é hoje. Não é. A própria Bíblia fala para que a gente ensine a criança no caminho que ela deve andar, mesmo quando for velha, não se desviará dele. Essa palavra, que quem lê a Bíblia, conhece a Bíblia, eu não me lembro o versículo, mas essa palavra é muito boa para esse debate de hoje. Para ensinar a criança, enquanto ela estiver na nossa dependência, nós temos que ensinar a criança, sim, para que ela tenha um futuro que seja um futuro brilhante para essa criança. Então a criança tem que ter um futuro, sim, não é hoje o futuro. O futuro para a criança é o amanhã, entendeu? Então ensina a criança no caminho que ela deve andar, mesmo quando for velha, não se desviará dele. Queria agradecer também aos vereadores, aos públicos presentes. Eu passei algumas coisas para falar sobre as políticas da primeira infância. Políticas públicas para a primeira infância compreende particularmente
crianças de 0 a 5 anos, que são marcadas por grandes processos de desenvolvimento. É durante a primeira infância que o cérebro da criança desenvolve a maioria das ligações entre os neurônios. Durante esse período, a criança passa a desenvolver os sentidos, ou seja, o som, a cor, o sabor, o tato e o cheiro. Enfim, acontece todo um alinhamento entre os sentidos. Os olhos e os ouvidos absorvem tudo a seu redor. As crianças querem tocar, querem sentir e observar tudo à sua volta. A curiosidade nessa primeira fase é muito aguçada. Isso quer dizer que a primeira infância é pura descoberta e aprendizado. Nessa fase, a criança absorve para si grande parte daquilo que estimula, ou seja, tudo que está à sua volta, a música, palavras, cores, afeto e principalmente proteção. Segundo os estudos, 30% dessas crianças não atingem sua plena capacidade por falta de incentivo. E é aí que entra o papel dos pais, cuidadores, sociedade e poder público, adotando medidas simples com condições básicas para o intelecto pessoal. Um cérebro bem desenvolvido é a base de uma vida saudável e cheia de aprendizados. O desenvolvimento da educação social de uma criança começa principalmente no seio de sua família. Muito obrigado e boa noite por essa oportunidade. Obrigado, José Carlos Grapeia. Convido para fazer uso da palavra, por favor, Dr. Wagner Ligabó. Se quiser fazer o uso da tribuna, fique à vontade. Posso falar daqui, presidente? Mas eu posso subir na tribuna? Vossa Excelência que manda. Boa noite à mesa, boa noite, Dr. Jefferson Torelli. Agora, o nome do Dr. Jefferson, agora as outras pessoas, muito me honra estar aqui, presidente, a sua esposa, todas as que representam o vínculo ligado à infância, à primeira infância. Isso aí é tudo muito bonito. Eu acho que eu considero essa proposta de emenda à lei orgânica muito interessante por vários motivos. Eu sou meio historiador, né? Então, o que eu queria falar, antes de começar qualquer coisa, que eu vejo aqui na plateia o grande promotor Mauro Vaz de Lima, que foi muito tempo promotor da infância e juventude de Jundiaí, e por nós ficarmos durante 6 anos com um programa na televisão aqui, nossa TV, a famosa Conexão Japi. Antes do programa, a gente conversava muito e o Mauro sempre falava das suas aflições com relação ao bom cuidado das crianças, né? Que as coisas que ele via na promotoria eram coisas aterradoras. Então, a gente sempre tem que ter um olhar muito voltado para essa fase tão essencial que é o nascimento de uma criança. Agora, então, eu começaria assim. A gestação tem que ter um pré-natal de extrema qualidade. Isso é fundamental. Então, as crianças têm que serem muito bem tratadas antes de nascer. E essa colocação foi muito bem feita. Um parto assistido, uma condição de parto adequado, a atenção ao parto quando não existe mais, quando o natimorto, por exemplo, quando nós propusemos aqui, o amparo à mãe com uma criança que perde seu filho, que é colocado muitas vezes junto com mães que tiveram a alegria de ter seu filho, e a mãe que tem o natimorto fica junto. Então, são essas atitudes que vão melhorando, inclusive, a pessoa como gente. Agora, quando nasce a criança, eu vou dar são exemplos que, para mim, tem assim um carimbo muito grande. Nos primeiros 6 anos que se forma a personalidade de uma criança.
Então, é o amparo e o reparo e o cuidado que se tem com essas crianças nessa idade que vai formar a personalidade do adulto no futuro próximo. Então, nessa fase, é muito importante não esquecermos as políticas, que eu estou aqui com o meu presidente, da nossa insistência num saudável aleitamento materno. Isso sim é uma política pública que tem que ser, não é uma ação social somente, é uma política pública, que a gente tem que insistir num novo banco de leite, o ensino às mães da necessidade do aleitamento, o transporte da imunização que o leite faz, e estimular muito mesmo a vacinação, que é obrigatório. Então, esse tipo de atitudes que são simples, elas engrandecem muito. Agora, uma coisa que é muito clara na minha vida, que valoriza muito esse aspecto, foi minha mulher. Minha mulher ela é mestrada em farmácia e bioquímica. Quando nasceu o nosso primeiro filho, o meu primeiro filho ficou com minha mãe, e minha mulher tomava conta do hospital Unicor, um grande hospital de São Paulo, ela era a bioquímica chefe do hospital. Daí engravidou, e conclusão, o que aconteceu? Nasceu a nossa segunda filha no intervalo de 11 meses. Ela abriu mão da profissão para cuidar dos filhos, porque ela achava muito importante a presença da mãe na educação do 0 a 6 anos. Né? Então, ela abriu mão e eu me estrepei, que eu tive que dar plantão dia sim, dia não, e foram 4 anos dando plantão, dias sim, dia não, dia sim, dia não. Minha filha, então, eu tenho a graça de ter 3 filhos, um filho advogado, um brilhante advogado, uma filha psicóloga, uma excelente psicóloga, um filho cardiologista, médico, um excelente cardiologista. Isso é reflexo de abrir mão que minha mulher fez como mãe. E agora a minha filha, que exercia cargo de chefia da psicologia de um hospital aqui da cidade, particular, ela abriu mão quando nasceu os seus filhos gêmeos. Então, ela abriu mão da profissão e sobrou para o meu genro trabalhar mais. Agora, a qualidade de você ver essas crianças lúcidas, inteligentes, com amor, carinho à família, não tem preço. E eu não canso de enaltecer isso sempre. Então, eu acho que, dessa forma, a gente tem que ter, realmente, olhar como política pública essa emenda orgânica. Temos que ter, realmente, uma visão muito mais abrangente do que se entende por bom atendimento à primeiríssima infância, 0 a 3 anos, e até os 6 anos na infância, na primeira infância. E uma coisa que me preocupa muito quando se fala em educação é isso vai se refletir depois. Quando veio agora, recentemente, a semana passada, a Prêmio Nobel da Paz, a Malala Yousafzai, veio aqui em São Paulo dar uma palestra, o que me chamou a atenção foi logo após a palestra que ela fez, uma detentora, uma presidente de uma ONG ligada à educação, dizer que dos formandos do ensino médio no Brasil, 92,3% destes alunos não sabe o que significa 92,3%. Então, temos assim, 8% de formandos de ensino médio que realmente sabem o que é 92,3%. Então, eu acho que é somente com educação que o Mauro, meu querido amigo Mauro, sempre batia, que é a peça fundamental, e isso vai começar desde o nascimento da criança. A educação da mãe, a educação do pai, a participação da família e, principalmente, a atenção quando essa criança estiver fora da sua casa, sendo albergada num lugar digno, e é isso que a gente está buscando aqui. Então, lhe parabenizo, meu querido amigo Cristiano, porque essa foi uma atitude muito sensata e de muita valia. Então, eu queria parabenizar e fica aqui o meu cumprimento sincero em nome da nossa amizade e em nome da sua visão, que foi muito prospectiva. Isso me agrada muito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wagner Ligabó. Chamo aqui, convido para fazer uso da palavra o vereador Ed Carlos Vieira. Enquanto ele se dirige aqui à palavra, queria agradecer também a presença da Mariângela Castilho, que
que está aqui presente, conselheira da Comissão de Pessoas Portadoras de Deficiência da OAB, que está aqui hoje acompanhando essa audiência, que está diretamente ligado com criança. Então, agradeço a presença da Mariângela. Boa noite à mesa, e uma mesa muito completa aqui, né, com muita carga de responsabilidade pela cidade, né, Cristiano? Isso é importante, parabéns por organizar tudo isso e para as pessoas deixarem de ficarem nas suas casas, vir até a Câmara Municipal discutir alguma coisa. A gente sabe quanto é difícil isso, né? E hoje aqui podemos considerar que a casa está cheia, e cheia de pessoas que estão contribuindo muito para o desenvolvimento social da cidade, e principalmente com cuidado com as nossas crianças, né? A gente andou lendo, eu e minha equipe, referente à questão da primeiríssima infância. A gente vem acompanhando um trabalho já há bastante tempo aqui na cidade, discutindo com vários profissionais. E a gente percebe no dia a dia a questão da ausência da família na convivência com a criança, né? A gente vê que tem várias políticas públicas das entidades, mas a gente vê também que as crianças, boa parte delas são abandonadas pelos pais, porque o pai leva para a escola, tenta levar para algum outro lugar, chega à noite em casa e não dá atenção para os filhos, né? Não tem essa convivência social. E aí tem muito estímulo aqui de vários órgãos da cidade discutindo esse estímulo a essa convivência pai e filhos, que seria uma coisa tão básica, né? E eu moro na região do Novo Horizonte, nós vemos muito isso acontecer, porque ali às vezes a gente vê algumas crianças abandonadas na rua. Você vê que a criança vai para a escola, fica com a avó em casa, mas a avó tem algum problema de saúde, não pode cuidar direito, e a criança vai para a rua, volta a hora que quer, e aí a rua ela ensina um monte de coisa, né? Um monte de coisa, e coisas ruins é o que mais atrai as nossas crianças. E venho falar também desse convívio do brincar, né? Que aqui, esse projeto da prefeitura, em estimular, talvez seja no Parque da Criança que aconteça isso, nós viemos discutindo várias vezes na região oeste da cidade, estimular que as pessoas saiam das suas casas, saiam dos tablets, dos celulares e vão para a rua brincar, né? Os pais, aquele meia hora com o filho. Mas também a gente percebe muito que às vezes o pai fica 10 minutos com o filho e enfia o celular no filho ali para que ele calhe a boca, e aí vem um monte de outras coisas atrás do celular que vocês já discutem muito isso. A questão da propaganda. Esse dia eu estava acompanhando muito o celular da minha filha e vendo quanta publicidade tem ali atrás, e isso tem que ser regulamentado, porque é um absurdo. Aí o FAUAS apresentou um projeto aqui referente a supermercados, mas não é só ali, é em todo lugar, no cinema, na rua. Você vê que a criança ela é induzida de uma forma tão agressiva a consumir aquele produto, que ela vai assistir um vídeo no YouTube, dali meia hora ela quer que compre a boneca ou o bonequinho daquilo ali, porque entra na cabeça da criança essa propaganda. É muito agressivo isso, e isso é uma falta de responsabilidade de não ser regulamentado isso no Brasil, porque a gente sabe que é difícil regulamentar isso, mas tem que regulamentar. É uma coisa nova? Mas tem que resolver isso, porque não dá mais. A gente vê aí que as crianças são... quem educa as crianças não somos nós, é o YouTube. A gente trabalha, faz a nossa parte, mas ali tem pesquisas e mais pesquisas que eles são induzidos a nós mesmos. A gente fala... Esse dia eu falei no meu celular uma palavra sapatilha, daí a pouco estava aparecendo na tela do celular sapatilha. Deve estar ouvindo o que eu estou falando aqui, né? Porque é desse jeito que funcionam as coisas. E aí, aonde a gente vai parar com isso, né? Que mundo é esse, né? Então é um negócio muito preocupante. E também eu acho que o Cristiano está de parabéns por isso, que a cidade de Jundiaí é uma cidade tão rica como essa, precisa de um projeto desse, precisa estar regulamentado isso no município, e a gente vem discutindo o tempo todo aqui. Semana passada a gente conversou sobre isso também. Pode contar com o nosso apoio aí sempre, tá bom? Obrigado. Também queria registrar aqui a presença do Reinaldo Xisté e sua esposa Rosilene Gomes, que é psicopedagoga, certo?
agradecer demais a presença, que faz um trabalho muito importante também com as nossas crianças. Convido aqui a fazer o uso da palavra nosso presidente da Comissão de Saúde, Valdeci Vilar de Mateus, Valdeci Delano. Boa noite a todos. É uma alegria nessa noite, vereador Cristiano Lopes, um tema bastante importante para nós, a primeira infância, né, da criança. E eu queria até compartilhar com todos aqui, e de sábado para cá, eu tive a oportunidade de compartilhar com algumas crianças, conversar com algumas crianças. Começando no sábado, numa cidade de interior bem pequena, no Vale do Ribeira, o qual eu vim de lá, e estava ali no meu sítio, conversei com 4 crianças. E hoje tive a oportunidade, isso foi no sábado, ontem também conversei com essas crianças, e hoje conversei com crianças na cidade de Sorocaba. Então eu consigo fazer assim uma pequena analogia, como que nós estamos, né? Tanto numa cidade pequena como numa cidade grande, e trazendo para nós. Então eu considero Jundiaí uma cidade excelente para nossas crianças. Claro que nós temos algumas deficiências, temos sim, mas foi apresentada uma parte muito bonita da arquiteta Silvia, o qual me agradou bastante, na parte dos parques, a parte urbana da nossa cidade, onde pode envolver as crianças nos parques, né? E também levando lá para a cidade do interior, os sítios, as fazendas, né? Um sobrinho meu falou assim: tio, eu quero pescar no seu sítio, mas eu não vou matar o peixe. Olha que coisa bacana. Então, ele não quer matar o peixe. O último peixinho que ele pegou, o peixinho morreu. Então as crianças, elas conseguem saber o certo. Eu acho isso bastante importante. E nós, adultos, às vezes não conseguimos discernir o certo. E sofremos, né? Mas a criança nos ajuda a discernir muitas coisas. Então eu quero parabenizar tanto ao Cristiano e a todos que aqui estão, porque nessa noite, todos que aqui estão interessados na primeira infância. Isso para nós é uma coisa muito bonita. Qual dos senhores, todos que aqui estão nos ouvindo, quem não gosta de uma criança? Ver uma criança bem cuidada, bem tratada, né? Tanto pelos seus pais, como para quem está por perto. E tem pais que não cuidam bem, e tem pessoas que estão perto que não cuidam bem. E nós sentimos muito mal com isso. Mas estamos aqui, como adultos, para ajudarmos a proteger essas crianças. Então é assim, quando criança, eu fui em Graxate. Eu fui muito bem cuidado, numa praça pública, onde passou ali um diácono da Igreja Batista e me recolheu a mim e mais umas 10 crianças, e nós fomos para uma escola bíblica de férias, chamado IBF, que acontecia ali provavelmente no mês de julho, um mês igual nós estamos. E ali nós fomos na Igreja Batista da cidade e nos trataram muito bem. Então ali me ajudou na minha infância. Ajudou porque eu sou filho de um pai que não era muito presente, um pai ausente. Então, como criança, eu traria hoje uma marca talvez assim um pouco dolorosa. Mas graças a Deus, quem estava em volta, esses evangélicos, os mesmo católicos e outras denominações, que possam ajudar as crianças, eu acho muito importante. A senhora da pastoral que falou aqui, eu achei que falou muito importante também. Então, isso para nós nos enriquece. Nós estamos num Brasil muito excelente no trato de criança. Fiquei muito triste na hora que o Dr. Jefferson falou também da mortandade que tem aumentado, né? Então isso deixa a gente bastante triste. Claro, tem que ser revisto. Mas, senhores, eu quero falar do projeto agora, já deixando um pouco as colocações minhas, né? Eu quero falar do projeto, nobre vereador Cristiano Lopes. Eu tenho um projeto de lei que fala do impedimento ao aleitamento interno em qualquer estabelecimento. Esse projeto é da legislatura anterior, 2015. Nós entramos com esse projeto pedindo, então, que fosse liberado o aleitamento em qualquer local. Ele foi promulgado pelo prefeito naquele momento e correu tudo ok, tudo certinho. Só que hoje eu descubro que ele está sob júdice. Só que a alegria que eu tenho na alteração nessa emenda vossa, que no capítulo 13º diz assim, ó, a preservação do direito do aleitamento materno em estabelecimentos
em locais de usos públicos e privados. Então, eu fico tranquilo, o meu projeto está sendo contemplado aqui. Então, sendo votado aqui favorável, todos nós vereadores, votando nessa proposta de emenda da lei orgânica, o qual a Vossa Excelência traz para nós, eu me sinto muito feliz porque resolve um problema que eu tinha desde 2015, que estava parado. Estava promulgado, estava acertado, mas hoje eu descubro que ele estava sob júdice. Então, nobre vereador, eu fico muito feliz porque será resolvido essa pendência. Muito obrigado. Obrigado, presidente Valdeci. Eu agradeço suas palavras. Você sabe muito bem a minha estima que eu tenho por Vossa Excelência e também pelo Rafael, que são os dois mais velhos aqui da casa nesse momento e que sempre acolheu desde nossa entrada aqui nessa casa, nos acolheu de forma tão harmoniosa, independente das diferenças de ideias que às vezes a gente tem, mas aqui dentro a gente procura ter um respeito muito grande e dentro dessa proposta eu fiz questão que o Valdeci tivesse presente por ser o presidente da Comissão de Saúde, mas também porque nós sabíamos dessa sua propositura que já tinha sido reconhecida aqui pela casa, pelo prefeito e que estava com um problema. E nesse momento, através dessa emenda à lei orgânica do município, a gente cria realmente as diretrizes e as condições reais que devemos ter com as nossas crianças. Com a palavra o vereador Rafael Antonucci. Vereador Cristiano, vou fazer uso rápido da palavra, por isso que eu não farei no púlpito, mas eu não poderia realmente deixar de cumprimentá-lo, não só pelo projeto, pela audiência de hoje, mas pela atuação de Vossa Excelência nesse mandato. Dizer que o prazer é nosso tê-lo aqui nessa casa. E também parabenizar aqui a mesa, em nome do Dr. Jefferson, né? Prazer revê-lo, né, professor? Passou. Então, em seu nome, cumprimentar todos que participaram. Eu acho que cada um de nós realmente podemos atuar de forma importante na mudança, no investimento, porque eu acho que investir naquele que está chegando, investir realmente no futuro, formando, dando atenção e criando bem as crianças de hoje, que nós teremos um amanhã melhor, um adulto melhor, uma sociedade melhor. O que eu espero, eu vejo muito posicionamento político, infelizmente. Eu acho que nosso país vive um momento difícil. Acho que tudo isso que está acontecendo é mais pela instabilidade institucional que, infelizmente, a gente tem vivido. Eu acho que nós temos que mudar o rumo da prosa e não pensar em políticas partidárias, mas sim políticas públicas. É esse tipo de política que devem ser implementadas e serem seguidas, acompanhadas e fiscalizadas por nós. Então, eu não podia deixar realmente de estar presente nesta audiência de hoje, pelo seu convite, até pela atuação do meu amigo aqui, Cristiano, na noite de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Rafael. Chamo de Rafa, com todo o respeito. Passo a palavra, então, ao nosso líder de governo, Paulo Astarra. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o público presente, os senhores vereadores, nossa mesa aqui repleta de figuras importantes. Parabéns, Cristiano, pela propositura. Parabéns e obrigado por elevar o nível da Câmara aqui com debates como esse, então que a gente possa cada vez mais propor projetos nesse rumo. E um dos primeiros projetos que nós aprovamos aqui, no ano passado, foi de incluir a ronda escolar na lei orgânica do município. Nós propusemos, a Câmara aprovou. Esse ano fizemos um debate muito importante em relação à alimentação, alimentos ultraprocessados, principalmente nas gôndolas dos estabelecimentos comerciais. O projeto, infelizmente, foi aprovado, depois veio o veto e mantiveram o veto, mas acho que vale a discussão. Acho que nós temos que debater cada vez mais assuntos como esse. Então, queria mais deixar minha contribuição, parabenizar aqui a casa pelos que estão aqui. A gente sabe como é difícil atrair o público à noite, enfim, frio. Já fiz algumas audiências aqui nesse início de mandato, reuniões aqui, então a gente sabe da dificuldade, mas feliz daqueles que vieram, que debateram, expuseram suas ideias, sugestões. Então, fica aqui meus cumprimentos e parabéns e obrigado mesmo por trazer
propostas tão boas como essa. Um abraço e conte com o nosso apoio. Obrigado, vereador Fauás. É o mais jovem da casa, vereador Fauás. Eu gostaria de ser o mais jovem, mas já não sou mais, viu, doutor? Infelizmente, os 44 anos já me pesam aqui. Eu queria ver se alguém da mesa gostaria de fazer alguma consideração em relação àquilo que foi falado, para que eu possa seguir para minhas considerações finais. Então, partindo aqui para nossas considerações finais, eu quero agradecer a todos que participaram dessa audiência, que contribuíram em outras etapas desse processo. Todas as sugestões serão analisadas do ponto de vista jurídico e técnico para serem incorporadas ao texto base. Acredito que saímos desta audiência com uma discussão de altíssimo nível e com certeza de que estamos dando mais um passo para a construção de uma cidade mais inclusiva, que cuida das suas crianças e dos seus futuros. Mais uma vez, agradeço a todas as autoridades aqui presentes, importantíssimo a presença de vocês. Agradeço aos vereadores, Valdeci, ao nosso amigo Grapeia, Rafael, ao nosso amigo Fauás Tarra, a Ed Carlos, ao doutor Ligabó, aos funcionários, a Eric e o Samu que estavam aqui presentes fazendo as inscrições, a toda a equipe técnica aqui, ao nosso diretor do Legislativo, Gabriel, e também ao jurídico que está aqui, o Fábio Nadal, dando suporte para nós, e a vocês que fazem um trabalho importantíssimo, voluntário, dentro das instituições, dos conselhos, dentro da prefeitura, que a gente deseja que, independente de questões partidárias, bandeiras que se levantam em épocas de eleições, fiquem de lado, como vi aqui as nossas amigas ADI falando, nossos amigos falando, na importância de políticas públicas que sejam criadas realmente para fazer o bem e fazer com que a sociedade progrida. Então, fecho aqui, não havendo mais falas, agradeço a todos pela presença e declaro encerrado a nossa audiência pública. Obrigado.